Olá, sejam bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva no YouTube. Aqui é o Nicolas. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo Aygo Cross na sua versão híbrida. Sim, eles colocaram um motor totalmente híbrido, o mesmo da Yaris aqui dentro, nesse pequeno carro urbano, ainda mais compacto que o Yaris e ainda um pouco mais barato que o Yaris, que já era um carro relativamente acessível. Em um carro 100% híbrido, quer dizer totalmente híbrido, né? Porque afinal híbrido tem, semi-híbrido tem totalmente híbrido, tem híbrido plug-in, tem mild hybrid electric vehicle, tudo isso. Enfim, aqui é basicamente o que tem na maioria dos carros padrão, com uma hibridização de verdade, dá para rodar bastante. E eles anunciam um consumo recorde de 3,7 litros por 100, com 85 gramas de monóxido de carbono. 2. Vamos ver no que dá. Vou testar ela em todas as condições e contar tudo para vocês sobre acabamentos e novidades. Já que vocês podem ver que a dianteira foi totalmente reestilizada, vocês vão ver por dentro uma tela grande. Hoje temos um teto de lona. Tem uma nova versão Gazoo Racing Sport chegando que eu vou mostrar para vocês, talvez até testar. Isso vai depender do tempo. Vocês podem ver que estamos na Itália com um clima maravilhoso. Logo acima dessas nuvens baixas que formam a neblina, o tempo está ótimo. E talvez a gente tenha um raio de sol hoje, mas eu vou até testar abrir o teto na estrada e tudo mais. Vamos ver todas as novidades desse carro. O Aygo Cross, ele mede apenas 3,78 metros de comprimento, é bem compacto, é tipo um mini SUV compacto. A gente vai poder testar esse carro na cidade e ver como ele se sai em termos de tamanho e raio de giro. No raio de giro temos 4,70 metros, o que é bem interessante para um carro que é feito principalmente para uso urbano. 1,74 metro de largura por 1,52 metro de altura, com entre-eixos de 2,43 metros. Vamos ver como é por dentro. Será que há espaço suficiente para adultos no banco de trás? Um porta-malas de 231 litros, então é bem compacto, mas assim como o volume desse carro, ele é leve, pesa 1.140 quilos com esse motor híbrido e todos os tanques cheios. Temos um tanque de 30 litros de gasolina, mas o 3,7 litros, isso deveria ser suficiente para durar bastante tempo. Na sua opinião, quantos quilômetros dá para fazer com um tanque cheio? Fiquem aí, vou fazer uma propaganda para vocês. Eu estava comentando sobre a Gazoo Racing Sport. Amigos do Caradisiac tem uma, com rodas maiores e grade diferente. Vou mostrar mais imagens. Olhem que coincidência. Eles colocaram para mim a versão que eu tenho hoje e ao lado a versão Gazoo Racing Sport, o que vai me permitir mostrar para vocês as diferenças entre a Gazoo Racing Sport e esta aqui. Então, principalmente, vai ser essa grade. Olhem, a grade em formato de G, do tipo Gazoo Racing, diferente desta que é mais trapezoidal. Aqui vemos a diferença nos faróis de neblina, cercados por essa peça que deixa o carro mais esportivo. No desenho, não é igual comparado com este aqui. Aqui não temos mais os X, só alguns retângulos e losangos. Sempre as mesmas assistências, faixa e luzes. Aqui temos ele em dois tons assim. Diferente de uma versão com o capô pintado, o teto, desta vez rígido, ao contrário da versão em lona. E as rodas, que são parecidas, mas um pouco mais esportivas do que estas, que têm um visual mais estiloso. Qual vocês preferem? Estou curioso para saber. Sempre o pequeno Aygo X e tudo mais. O contraste e as diferenças também estão presentes nesse carro. Nesse pequeno emblema que faz uma leve diferença. Caso contrário, a traseira dá para ver que é a mesma coisa. O amarelo combina bem com ele. Na traseira também encontramos exatamente a mesma coisa. Por outro lado, na frente, também há diferenças. O Gazoo Racing Sport tem tapetes e volante com o nome Gazoo Racing e não há amarelo aqui. Isso é uma pena. Eu teria gostado de um pouco de cor e os bancos também são Gazoo Racing com um tipo de camurça aqui. O chamado dinâmica se assemelha ao Alcantara, mas é diferente. E bancos com tecido específico. Aqui estão as diferenças entre o Yaris. Bem, o Yaris. Falo do Yaris, já que ele também não recebeu o motor do Yaris. Mas o Aygo Cross Gazoo Racing Sport também. As diferenças vão ser no nível da suspensão e barras estabilizadoras serão mais firmes, duras e dinâmicas. Além disso, a direção foi retrabalhada para ter uma diferença também no interior. Olha aí, não se mexa.
Eu vou te levar. Olha, é assim que parece. Aqui, estamos na Itália, perto de Florença, então tem uma neblina danada. Hoje vou te levar para descobrir a outra versão, esperando que não tenha ninguém trabalhando nela no momento, só tem um colega ali. E é assim que essa versão aqui parece, para te mostrar o interior. Essa é a versão padrão com suspensão padrão, as pequenas barras estabilizadoras e as bieletas aqui, que são enormes, mas são da versão padrão. Eles fizeram de tudo para deixar esse carro o mais leve possível, por isso nos mostraram como é o interior, totalmente depenado. Aqui estão as rodas e outros itens visíveis pela carroceria. Ali, desse lado, o pacote de baterias estava colocado na posição transversal, diferente da longitudinal assim. Estas são as baterias com os dispositivos de segurança em cima. É assim que isso se parece. Isso é bem interessante que eu possa mostrar para vocês. E o interior da carroceria, então, está vazio e etc. É só pelo lado arredondado e as barras de reforço atrás. É assim que fica um Aygo Cross desse jeito. Enfim, voltando para a nossa aqui, que é bem bonita. Aliás, ela vai estar disponível com novas cores. Então, o que eles chamam de apimentado? Tem o canela, tem o verde aventurina, tem o cinza jasmim e tem o lavanda. Além desse lado um pouco gostoso, bronze, rosado um pouquinho, acobreado, que eu acho bem legal. O que eu gosto é quando tem cor. E o biton, como vocês podem ver também. Aqui, então, a gente tem, obviamente, o teto preto, já que temos o teto de tecido com várias pequenas estrelas. Uma espécie de X para o Aygo Cross, que é bem interessante. No acabamento, teremos a nova Gazoo Racing Sport no Aygo Cross, com chassi realmente Gazoo Racing Sport. Ou seja, suspensões mais firmes e barras estabilizadoras mais robustas. A direção foi revista para dar mais dinamismo ao carro, deixando-o mais divertido na minha opinião. Então, o que você precisa saber é que a Gazoo Racing Sport, eles nos disseram que representa 4% das vendas. Isso, por outro lado, será cerca de 40% a 50% das vendas, por isso escolhi esse acabamento para vocês. Então depois vai ter a coleção abaixo, depois vai ter a Graphic, depois vai ter a versão de entrada. A dinâmica, ela está ligada, porque sim, eu deixei ela ligada para acender as luzes. Espera aí, vou desligar. Por ser híbrida, ela ficou quase 20 minutos parada. A dinâmica parte de 22.200 euros, a versão 28.100 euros, mais algumas opções. A pintura branca perolada custa 350 euros. As demais cores, 250. Sob o capô, teremos o motor 1.5 de 3 cilindros já conhecido da Toyota, especialmente no Yaris. 116 cavalos. São 44 cavalos a mais em comparação com antes, o que é realmente enorme. 44 cavalos. Naquela época, os carros tinham 44 cavalos, só para você ter uma ideia. Meu Saxo tinha 45 cavalos a gasolina, 1 litro de gasolina, 45 cavalos. Antes isso bastava, agora usamos para alcançar 116. Vocês vão ver que temos torque, potência, dinamismo e 141 Nm de torque. Ainda é muito para esse tipo de carro. E é um prazer tê-los. Aceleramos de 0 a 100 em 9,2 segundos, com máxima de 172 km por hora. Enfim, tudo o que é preciso para ter o que a gente precisa, além disso, um teto de lona para aproveitar ao máximo, uma espécie de pequeno conversível. É o máximo, né? E ainda, nessa versão híbrida, isso vai fazer a diferença em relação à concorrência. A dianteira foi redesenhada. Isso também é principalmente o que muda, além desse motor que é a novidade. Toda a dianteira ali lembra um pequeno CHR. Viram como ela parece mais larga com essa grade? Os faróis agora são 100% LED, oferecendo iluminação branca, o que é muito legal. A assinatura diurna é aqui. Com esse tipo de sobrancelha acima, o pequeno Aygo Shakes é lembrado no bloco óptico e há um pouco de design no interior. É bem legal. Isso a gente quase poderia pensar que é uma faixa luminosa, mas não, é só pintado assim justamente para finalizar tudo isso. Cada vez mais marcas usam faixas luminosas. Vocês gostam delas atravessando o carro todo? Podem opinar. Agora, o logo da Toyota nos híbridos nem sempre é azul, já que quase todos os Toyotas são híbridos hoje. E depois tudo é pintado. Ainda assim é bem bonito. E temos essa lâmina um pouco mais abaixo, temos entradas de ar que escondem um radiador.
Essa parte é para as assistências de condução, já que ainda temos as assistências de condução com a condução de nível 2, piloto automático adaptativo, centralização de faixa por câmeras e sensores, tudo necessário para ser um carro de 2026. No 3/4 dianteiro, dá para ver que é arredondado, com formas marcadas. Ela quer se impor mesmo sendo pequena e com um pouco mais de cor. Isso eu gosto. Os arcos de plástico assim, retrovisores pretos e tom duplo, que não é obrigatório. Do lado, bom, a gente reconhece o Aigo Cross com essas partes grandes, arcos de roda de plástico assim, que dão esse lado aventureiro e estilo SUV. Novidade, é isso aqui atrás, são freios a disco, sim. Agora temos 4 freios a disco nesse carro para poder pará-lo, já que ela ganhou um pouco de peso por causa do sistema híbrido que está embarcado. Mas não vamos esquecer, ela pesa apenas 1.140 quilos, o que hoje em dia praticamente não existe mais nos carros. Agora é 1.400, 1.500, 1.600, 2 toneladas. Aqui é muito leve, encontramos novas rodas, inclusive para as versões Gazoo Racing Sport, com opções de 17 ou 18 polegadas em alumínio. E então, com freios nas 4 rodas e a bateria do Yaris foi posicionada de forma diferente. Frequentemente, fica no centro, dentro do carro. E aqui então, ao invés de ser assim, elas foram posicionadas logo abaixo dos bancos para ganhar espaço, mais espaço. Também buscaram baixar o centro de gravidade ao posicionar tudo o mais baixo possível para melhorar a estabilidade na estrada. Na lateral, encontramos maçanetas do tipo geladeira, bem simples. Esse detalhe biton aqui também lembra o C de R. Eu acho muito legal. Uma antena bem simples lá em cima. E também esse visual conhecido, com detalhes na parte inferior da carroceria, que trazem um ar aventureiro. Mesmo em estradas de terra, dá para ver que ela é alta, mas não achei os valores da altura livre do solo. Bom, eu acho que deve ser uns 13, na minha opinião, mais ou menos 13, 14, um pouco mais alto que um sedã, mas é até que bom. E as rodas são bonitas com esse diamantado. E além disso, elas são foscas e diamantadas, o que é bem raro. Por outro lado, vocês podem ver. Os vidros dianteiros, a gente pode abaixar eletricamente, os vidros traseiros só. Eles abrem assim, de lado, um pouco como os carros antigos coupé. A vantagem desses carros é que a porta leve também faz bem, em vez dos carros agora mais pesados. E isso também é bom, ter um carro leve para o consumo, mas também para os itens de desgaste. Pneus, pastilhas. E bem, sim, quanto mais leve o carro, menos a gente vai gastar pneus e pastilhas. Ainda mais que aqui é um híbrido. Acho que as pastilhas duram 200 mil quilômetros. Agora, veja a traseira desse carro. Eu gosto das formas e tudo mais, então ela tem muitas formas. A Toyota hoje faz carros com um estilo realmente muito marcante. A gente encontra o Aygo X desse lado, o emblema veículo elétrico híbrido e toda essa parte é envidraçada. Isso me lembra meu Twingo, mas aqui tem maçaneta, é mais inteligente ou mais baixo que o Twingo. As luzes aqui também são em LED, temos LED completo também na traseira nos faróis, terceira luz de freio aqui, a antena, então na parte de cima, o limpador de para-brisa. Isso é realmente ótimo, principalmente nessa parte toda de vidro. E então esse contraste também na traseira, entre o preto e a cor um pouco acobreada. Sensores de ré, uma câmera de ré também, que está bem centralizada. Os refletores ali, nas laterais, e uma parte que lembra a dianteira, com uma parte cinza diferente, mais preto também. E dali, para realmente diferenciar a parte de baixo, o que vocês acham? Legal, né? E a traseira completa fica assim quando eu abro o porta-malas. Então é bem aqui. Essa parte em vidro terá acabamentos internos para finalizar. Temos essa parte aqui que é em tecido, então é bem leve e permite colocar bastante coisa, e pode até passar um pouco do limite. E isso vai acabar escondendo. Então um porta-malas de 231 litros, se você prestou atenção. Então olha só, eu por exemplo tenho minha bolsa grande de esporte aqui. Opa, eu tenho a segunda bolsinha para o equipamento das câmeras. Também temos isso. O que colocaram aqui? Ah, o colete salva-vidas e o kit de primeiros socorros. Então isso. Eu também tenho as meias para a neve, pois estamos na montanha perto daqui. Pronto, eu coloco tudo isso de lado e a gente pode levantar isso. Embaixo? Ah, sim, como temos um som JBL, temos o subwoofer, o kit antifuro e o gancho de reboque.
Precisamos verificar, mas não tenho certeza se dá para colocar um step ali. Porta-malas de 231 litros. Será que ele cabe em 231 litros? Será que o Nico exagerou na comida? Não, ele cabe. Vocês podem até me colocar aí, mas não é um carro familiar para férias. Carrinho de bebê ou outras coisas não cabem, só talvez os bem pequenos e dobráveis. O banco traseiro rebate na proporção 50-50 e temos o sistema de fixação Top Tether Isofix para 2 assentos de bebê mesmo assim. Temos pequenos ganchos nas laterais para sacolas. Enfim, aqui está a parte de trás. Só um pequeno detalhe, não tem uma alça embaixo para poder abrir o porta-malas. Você vai ter que pegar pelo vidro ali em cima para fechar assim. Então, e quanto aos bancos traseiros, como é que fica? Como eu disse, temos uma porta bem leve aqui. Por dentro é até pintado na mesma cor da carroceria. Porque sim, simplificaram ao máximo, já que a gente sabe que não tem vidro que abre. É só esse pequeno gancho aqui, que a gente abre assim. Pronto! Pronto, uma porta totalmente de plástico, que é muito comum nesse tipo de carro. Agora, Nicolas, com 1,80 m, ainda fica bem apertado para eu entrar. É preciso se contorcer um pouco. Opa, opa! Ah, sim! Eu me sinto um pouquinho apertado. Eu levanto esse apoio de cabeça, fecho a porta. Então, Nicolas, 1,80 m. O Nicolas de 1,80 m não está bem. Bah, ele não consegue. Nicolas não consegue sentar com a cabeça erguida. Os joelhos... Bom, na verdade tudo bem, não é tão incômodo ter os joelhos em um tecido assim, onde é bem flexível. O banco até que não é ruim, ele é comprido para dar um bom apoio para as pernas. O encosto é bom, mas Nicolas, não dá para ter 1,80 metros. Eu acho 1,65 m, tá bom? 70 talvez, mas falta um pouco de espaço para a cabeça. Então eu teria que ficar assim. Isso é bom, não é ruim. E então, na parte de trás a gente encontra 2 lugares, né? Só tem 2 cintos, aqui e dos lados. O lugar do meio, ele está totalmente bloqueado aqui. A gente também encontra uma parte onde está bloqueado com um tipo de pequeno porta-objetos. Se for transportar pessoas, crianças devem ir atrás. E então, assim, como eu gosto de fazer para vocês agora, é o tour do carro na prática. É assim que fica quando vocês se movem comigo, diretamente do meu ponto de vista. As proporções são agradáveis, dá para ver que é compacto. É um pouco elevado essa traseira que dá essa sensação de um carro um pouco mais dinâmico, assentado na dianteira com paralamas bem mais largos. Aqui estão formas legais e o teto com capota de lona. Muito agradável. As maçanetas, então, com o botãozinho para ter o keyless. Desligo isso por causa do barulho. Então, por dentro, quando subo aqui, como na traseira, essa parte pintada na cor da carroceria fica muito bonita. Plástico depois, básico, um pouco por todo lado. Os controles dos vidros e também os retrovisores elétricos bem aqui, além da maçaneta. Nesse local, atravamento do veículo e porta-objetos. Aqui está o número do carro que eles me deram. Aqui então, Nicolas, quando eu venho me inserir aqui, eu vou recuar totalmente. Veja como é o interior do Yaris. O mais importante é apertar o botão Power aqui para ligar tudo isso. Pequeno Toyota que aparece aqui. Então não se mexa, vamos ligar de verdade. Pronto, então aqui temos uma tela gigantesca aqui. Você vê, parece quase um mini computador ou um tablet grande, então tem sistema de posicionamento global, etc. A gente vai voltar a falar disso daqui a pouco, como sempre. Primeiro eu vou falar do volante, o volante bem redondo, como conhecemos na Toyota. É o mesmo da Yaris. E o que eu gosto é esse pequeno toque de cor que lembra o que temos ali e é bom ter um pouco de cor. Queria em amarelo para combinar com o carro, ficaria ótimo. Há versões Gazoo Racing com o detalhe Gazoo Racing aqui. A buzina. Aqui. Assistentes de condução à direita, onde ativamos limitador ou controlador de velocidade. Depois, dizemos para ele, vai nessa velocidade, mais rápido, mais devagar. Depois, isso aqui é para selecionar.
E aqui é para o centramento de faixa, para saber se você quer que ela fique no meio da faixa ou não. Depois aqui você pode cancelar, que é a mesma função de quando você pisa no pedal do freio. Desse lado aqui nós temos, a música tem comando de voz, mas ele não é muito útil. Volume pode ser ajustado. Esses são os botões para navegar nos menus que vamos ver aqui, com as configurações, as informações do carro, o rádio, as assistências de condução e o consumo aqui. Por exemplo, você pode ver por enquanto 4,3 litros aqui nessa tela. Essa tela, aliás, olha, aqui ela tem 7 polegadas dessa vez, na diagonal assim. Mostramos aqui a hora e a autonomia do carro. Desse lado, é mais digital. Aqui são realmente só LEDs que estão exibidos atrás em transparência, como aqueles indicadores antigos, mais tradicionais, mas a gente tem essa tela bem no centro. Em tela de cristal líquido, temos o modo veículo elétrico que aparece aqui quando estamos dirigindo no modo elétrico. E desse lado, temos a temperatura do motor, temos a temperatura externa aqui. Estou no modo estacionamento. Se mudar para ré ou outro, isso aparece no centro. A velocidade, o modo em que estou, como o eco e outras informações. Vocês veem que todos os carros são novos, com só 500 quilômetros. E aí está a simplicidade que encontramos desse lado. Aqui temos câmeras que monitoram você para ver se está realmente olhando para a estrada ou não. Isso tudo pode ser desativado, senão apita quando você não olha direito para a estrada. Temos uma saída de ar desse lado, uma saída de ar do outro lado, mas não temos nenhuma no centro. Temos uma bem aqui, o JBL com o sistema de som que você pode ver ali, o que é bem legal para o som. Temos outro bem aqui, ali o alto-falante. Também temos, nas partes inferiores das portas, as portas são iguais de cada lado. Essa grande bolha aqui no centro, eu gosto, parece um pouco uma nave espacial, uma coisa meio de quadrinhos. O ar-condicionado aqui. Além disso, com o modo automático, você pode ver, eu ativei o modo automático. Posso desativar ou ajustar o automático do ar-condicionado, além de configurar todos os ajustes. Eu tenho até o dual aqui, porque temos o ar-condicionado bisona nesse tipo de carro. Isso, por outro lado, é muito raro em carros pequenos como esse. 2 portas USB-C, uma para conexão e uma para recarga. Aqui vemos o acendedor de cigarros e dos dois lados, bem, a gente vai se esquentar acendendo o próprio traseiro, graças ao banco aquecido. A gente tem a parte do carregador por indução, com alguns pequenos detalhes aqui que são bem bonitos, e os pequenos X, que lembram o Aygo Cross. A caixa de câmbio aqui, só automática, só vai ter uma motorização, é a de 116 cavalos. 1,5 litro estacionamento, ré, que ativa a câmera de ré, que é assim e é muito grande. Mesmo com problemas de visibilidade, você verá perfeitamente pelo tamanho. O neutro serve para mover o carro se necessário. O drive e o modo B, o modo brake, que será útil principalmente na montanha com a Toyota. Caso contrário, use o modo D na maior parte do tempo. O modo B será reservado principalmente para frenagens de motor quando a bateria estiver cheia, para poder criar freio motor graças ao motor a combustão. Em seguida encontramos os modos de condução aqui. Podemos selecionar desativar o programa eletrônico de estabilidade e forçar o uso do modo elétrico no carro, se quisermos. O botão Hold que me permite não precisar frear quando estou parado. Isso é realmente muito bom. E o freio de estacionamento aqui. Então, o antigo freio de mão que a gente ativa ou desativa dessa forma. Volto ao estacionamento e ao engatar, o freio de mão é acionado automaticamente. 2 porta-copos aqui, como vocês podem ver. A chave deste Aygo Cross é assim. Enfim, bem simples, né? E pronto, infelizmente não tem apoio de braço, e depois essas partes pequenas aqui, dá para ver que temos pequenos porta-objetos para as pessoas atrás. Os bancos com esse material e esse novo material aqui. Aqui também é um pouco perfurado. É bem bonito, então os bancos são assim, com um apoio de cabeça fixo, que não dá para ajustar. E aquela coisinha que eu falei para vocês mais cedo, que a gente viu de trás, o teto. Então, o teto é de lona. Então, é a mesma coisa. Tem espuma, tem tecido, espuma entre os dois, mais tecido por cima, bem mais grosso. Isso garante um bom isolamento acústico. E ao apertar o botão, abro aqui. Pronto.
Será que ele vai abrir totalmente com apenas um toque? Sim, então um único toque nesse botãozinho aqui vai permitir que você abra o teto completamente. Essa peça defletora reduz o barulho enquanto dirigimos. Isso ainda é uma inovação muito boa. O botão sinal de socorro e o botão para as luzes aqui para acender o que está acontecendo dentro. Temos parassóis, cada um com um espelho a mais. E além disso, são espelhos bem grandes, como vocês podem ver. Está bom, eu sou bonito. Desse lado, o retrovisor ali, então ajuste manual. E aí estão os retrovisores dos lados assim, não temos alerta de ponto cego ou algo assim. Ah, e uma novidade, esses plásticos com materiais adicionados criam um efeito marmorizado. Isso também é uma novidade desse carro. A gente encontra também ao redor do console central aqui, por exemplo, com esses pequenos detalhes. Então, isso lembra o que a gente via nas Mercedes de alguns anos atrás, um lado um pouco mais premium e tal, é bem legal. Eu gosto. Voltando à tela, ela é sensível ao toque, como já conhecemos nos Toyota, com as mesmas informações. Só que dessa vez, ela é maior. Eu tenho a impressão de ter até uma tela de CHR, não de CHR, até de RAV4. Deve ser mais ou menos assim, com todas as configurações, bem aqui. Enfim, a simplicidade e o botão de volume. Aqui, os alertas ficam bem aqui. E a última coisa para mostrar é o porta-luvas. Aqui. Será que cabe uma folha A4 Espera? Pronto, uma folha A4 cabe. Então, uma pastinha pequena também cabe aqui. Enfim, vamos testar esse carro agora na estrada e ver como ele se sai. Amigos, vamos lá. Então, esse é o momento em que, na vida real, eu pego esse carro. Estamos bem no centro de Florença e vamos sair desse estacionamento. Vocês podem ver aqui todos os carros que estão justamente aqui. Nós os pegamos diretamente no estacionamento. Isso também permite mostrar um pouco para vocês à noite. A iluminação dianteira é totalmente LED, oferecendo ótima luminosidade e faróis de boa qualidade. No interior, podemos ver um pouco de iluminação nesse grande painel. Então, não há iluminação ambiente ou algo do tipo. Simplicidade, com alguns botões como o Hold aqui. Primeiro, eu vou ativar o Hold porque isso me permite soltar o pedal do freio quando estou parado. A gente já começa um pouco no modo elétrico, porque quando eu liguei, ela começou a funcionar um pouquinho. E agora, a gente sai direto para as ruas de Florença. Obrigado, pronto. Vamos testar o raio de giro e de fato ele faz curvas muito bem. É um compacto pequeno, exatamente o que buscamos para a cidade. E agora? Bem, estou no elétrico. Vou embora. Ah, você ouviu? Ela falou italiano comigo. Então isso quer dizer que, além de tudo, ela é incrível. Ela ajusta as instruções como virar à esquerda, conforme o idioma do país. Incrível, sendo que há um carro belga pela placa. Eu adoro essa mistura. Porém, vou ter que cortar o som porque eu não gosto nem um pouco do volume. Vamos ouvir um pouco mais dele falando italiano nas ruas de Florença. Então agora, o motor acabou de ligar. Eles isolaram muito melhor o som desses carros, nas janelas, etc. Como eu disse para vocês, não dá para esconder nada de vocês. Para um carro compacto urbano como esse, não faz muito barulho. A principal vantagem é o câmbio automático, dispensando trocas de marcha em um carro urbano. Mesmo assim, faremos tudo porque o motor dele é maior. Agora temos um motor de 1,5 litro. Depois à direita. Certo? Então temos o motor de 1,5 litro que encontramos no Yaris. Um carro que é maior, mais pesado e tudo mais. E principalmente desta vez é híbrido. Então eu tenho o teto assim, de lona, então não são as versões mais bem isoladas acusticamente, porque justamente o teto de lona é de lona. Não é rígido, deixa passar um pouco mais de barulho. Por outro lado, percebo aqui sobre as anomalias e outras questões. E bem, a suspensão está bem calibrada. Não se mexa. Ela esterça até que bem. A direção é boa e o volante redondo. Isso muda em relação à maioria dos carros agora, que tem volantes quadrados, estranhos em alguns carros e tal. Eu gosto da redondeza, da suavidade. Ele desliza. Pronto, os dois? Pronto, está bom. Eu abaixei o som enquanto ela fala. Isso também permite que você diminua o volume da navegação.
Quando o motor liga, você nem sempre percebe. Eu, por exemplo, dirijo sem música. Eu ouço nessas condições, mas só porque eu realmente presto atenção. Depois, com um pouco de música e outras coisas, eu confesso que acho que você acaba esquecendo um pouco do que está acontecendo. O mesmo com a ventilação, ela tinha sido colocada um pouco mais forte e agora tem o modo automático. Confesso que prefiro não usar o modo automático. Gosto que fique calmo, no mínimo, fazendo o menor barulho possível. Ele vai me deixar passar ou não? Obrigado, grazie, grazie. Uau, belo Porsche. Então, o motor já conhecemos. E na Toyota, como é, ainda são caixas transmissão continuamente variável. Então é tipo um grande variador que permite fazer com que ele passe por tipos de marchas. A gente vai rodar bastante no modo elétrico. A principal vantagem do híbrido é essa. Por exemplo, agora voltei para o modo elétrico. Ela vai ligar às vezes. Eles anunciam 3,7 litros por 100 quilômetros. Então eu confesso para vocês que eu gosto de calcular o consumo, ansioso para mostrar o consumo desse carro a vocês. Reconheço que o modo automático é um grande diferencial, especialmente com o câmbio automático. Começa a ficar bem legal. Depois, o preço aumenta bastante em comparação com os primeiros modelos da Aygo. Nas versões mais top de linha, vai chegar a 28 mil euros em uma versão Gazoo Racing Sport. E começa a partir de 22.200 euros, se não me engano, nas versões de entrada. Mas aqui já estamos bem. Será que eu ouso abrir logo de manhã? Aqui. Estamos com sorte, ainda por cima, o tempo está bom. Eu admito que isso, por outro lado, no quesito sensação de prazer, ainda estamos em um nível acima. Então a gente ouve muito mais barulho, com certeza. E eu confesso para vocês que agora, depois que eu abri, acho que o isolamento acústico não era tão ruim, especialmente com o teto de lona fechado. Isso é legal. No verão, quando o sol está forte, pode até ficar quente demais. Nessa hora, o ar-condicionado ajuda muito. Temos saídas de ar nas laterais, mas não vejo nenhuma no centro, então temos principalmente essa aqui, e um pouco ali em cima, mas não temos uma saída de ar central aqui que venha direto pra gente. Então, para o verão, vai ter que contar com essa pequena saída ali do lado. O modo elétrico funciona bem. Toyota, um dos pioneiros dos híbridos, então dá para confiar neles nisso. O Moda, olha, um carro Moda? Sei que sugeriram que eu visse isso, mas eu não conhecia e pensei, não sei se vocês se interessam por carros chineses e novas marcas. Para a cidade, é legal, pequeno, prático e cabe em qualquer lugar. Enfim, eu volto com vocês em estradas onde o trânsito flui um pouco melhor. Então aqui começa a andar um pouco mais. A gente toma cuidado. Inserção aqui. Os patinetes e tudo mais. Opa aí. Opa, e um sinal. Então ela vai ser muito mais dinâmica do que antes. Temos 44 cavalos a mais, vai dar para sentir. Vamos fazer uma pequena arrancada na cidade. Vamos lá, começou. Uhul. Vamos com tudo. 50. É bem encorpado e bastante vivo. A vantagem de ser híbrido agora é contar com o lado elétrico para mais torque. Desde o início, há bem mais torque e potência. Então, no final das contas, temos um carro pequeno, o pequeno Aygo Cross. Bem, vamos pensar. Olha, ele anda bem. Olha, mais um Aygo aqui. Trouxeram-nos para a Itália, pois ela representa cerca de 20% das vendas do Aygo para a Toyota na Europa. É que tem uma quantidade enorme aqui. Por isso nos trouxeram para Florença. Então eu confesso que assim que pegamos um pouco de ritmo, agora estamos a 50 km por hora, é bem agradável. Eles isolaram um pouco mais os ruídos do motor, de rodagem e outros. E eu admito que é bem legal. O fato de ser híbrido, temos esse pequeno freio elétrico que nos permite recuperar um pouco de energia. Na subida, como ela é leve, ainda temos as caixas transmissão continuamente variável da Toyota, mas como é um carro leve, o carro não precisa forçar tanto. Uau, é muito bonito. Uau, com as pontes e tudo. A ponte de Florença é ali. Uau, é lindo. Estou vendo isso pela primeira vez na vida. Eu quase quero parar e tirar umas fotos. Mas a gente não pode tirar fotos em Florença com os carros e tudo mais. Infelizmente, estou com muita vontade. Paro aqui? Esperem, vou parar aqui. Tem um estacionamento pequeno.
Vou tirar uma fotinha mesmo assim, rapidinho, só para ter uma lembrança de Florença. Fiquem aí. Bom, então aqui temos o rio que passa, o Sena de Florença. Com essa luz está maravilhoso, mas não tem faixa de pedestre. Vamos ter que dar uma grande volta. Você me conhece? Olha, desse lado aqui com a luz, tenho a impressão que é só para você. O sol está nascendo. Aqui está lindo. E se eu der zoom, ele está ali, na Ponte Famosa. Maravilhoso. Vejam esse plano incrível. Parei por isso. Ah, eu adoro. É magnífico. Olha lá, que manhã com essa vista. Bom, espero que essa pequena vista tenha agradado vocês de Florença. Talvez um dia eu volte para visitar. Mas agora eu estou cuidando de vocês. No carro falo sobre o Eagle Cross e comparo o seu tamanho ao de um mini panda. É assim que ela é. Espero que tenham gostado desse pedacinho de Florença. Vamos lá, marcha a ré. Então temos uma tela muito grande com uma câmera. A definição não é incrível, mas como é bem grande, no final das contas, dá para ver até que bem. Há uma boa visão traseira nos retrovisores, que são bem grandes, o que é prático para ter uma boa visão na cidade. É bem pequeno e quase sempre uso o modo elétrico, principalmente na cidade, então ele será muito usado assim. Depois não posso esquecer toda vez de desativar meu negocinho dos alertas de placas. Mesmo na Itália é menos restritivo, e então é isso. A gente dirige tranquilamente e acho que agora vamos sair da cidade bem rápido. E o que eu gosto é justamente essas inserções para um carro pequeno de cidade, que funcionam realmente muito bem. 116 cavalos, não vamos esquecer. Já é bastante. Anos atrás, carros pequenos tinham 45, 50, 60 ou até 90 cavalos no máximo. E o fato de ter tantos agora ainda é uma vantagem. O fato de ter motores bastante potentes e com o elétrico assim, também permite ter consumos bem baixos. Porque justamente como temos um motor grande, na verdade ele quase nunca vai forçar. Então, há marcas que dizem que vão reduzir o motor cada vez mais. Isso não é necessariamente uma boa ideia em todos os casos. E aí o lado elétrico. Estamos bem no elétrico. Eu amo o híbrido. Eu acho que é o melhor compromisso e até para todos os carros que rodam na cidade, eles realmente precisam ser todos híbridos. As versões mais sofisticadas contam com um sistema de som JBL, que é bem decente, desde que você forneça uma fonte de áudio de boa qualidade para ele. Por exemplo, o rádio frequência modulada no centro da cidade não é tão bom, mas agora há rádios DAB e outros. E bem, isso faz claramente a diferença e traz um conteúdo de áudio muito mais agradável. O grave é mais potente, pois o subwoofer tem um alto-falante de 22 centímetros, o que faz diferença. Isso garante som limpo até em carro compacto. A 50 km por hora, sigo no modo elétrico e, sinceramente, é muito agradável. Os ruídos de rodagem são bem contidos, sem barulho de vento ou de ar. Aqui, a 50 km por hora, está tranquilo, pois não se ouve nada no teto. Testo a suspensão passando de propósito por bueiros e obstáculos. No final, ela está bem calibrada. Existem as versões Gazoo Racing Sport, que deixam o carro mais duro, então com uma suspensão mais firme e barras estabilizadoras mais rígidas para ter uma direção e justamente mais de vivacidade, podemos dizer assim, ou de reatividade. Eu acho que a versão Gazoo Racing Sport, se você mora na montanha ou em estradas muito sinuosas, isso pode ser interessante. Caso contrário, é melhor pegar uma versão padrão. Vamos lá, estamos saindo da cidade. Reaceleração. Sinceramente, isso funciona. Mais do que suficiente para um carrinho como esse. Vamos testar de 0 a 100 daqui a pouco, quando tivermos uma estradinha onde não tenha absolutamente ninguém e que esteja livre. Aqui estou a 80 velocidade comum nas estradas pequenas da nossa região. Em uma rotação estabilizada, o motor a gente ouve muito pouco, quase nada. Tem momentos em que, por exemplo, assim que eu solto assim, ele volta para o modo elétrico e quando eu toco só de leve no pedal do acelerador. Fica um pouco no modo elétrico e depois ele liga novamente. Sinceramente, só ouvindo com muita atenção dá para perceber. Eu passo para 90, a reaceleração,
Sinceramente, vai muito bem em um asfalto limpo, tem ótimo isolamento acústico, é realmente muito bom. Sempre solto para deixar passar os carros grandes e rápidos. De qualquer forma, vou ter que virar em breve, em 700 metros. Em um asfalto limpo assim, mesmo a 80. Ótimo, estou a 80, 90, pé embaixo. Pronto, aí está. Então, agora ouvimos o transmissão continuamente variável, então ele subiu um pouco mais nas rotações, justamente para trazer mais potência acumulada para o elétrico. Mas caso contrário, você viu desde agora. O motor segue discreto. Lá vamos nós. Vamos pegar a estrada. Bolonha fica ali e Roma lá. E eu vou para onde? À esquerda, em direção a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Vamos lá. Partiu Roma, Bolonha. Quero muito ir, pois perto de Bolonha ficam Ferrari, Lamborghini, Pagani, tudo próximo de Modena. Ah, eu sonharia um dia. E é de lá que vem as massas à bolonhesa. Aliás, vocês se interessariam por temas sobre os museus Lamborghini, Ferrari, a fábrica, ver os carros que estão por lá e outros. Poderia ser legal. Até Pagani eu sonho em um dia testar uma Pagani. Eu sempre disse isso, criei esse canal para um dia poder testar uma Pagani Zonda. Quando eu testar uma Pagani Zonda, posso parar. Vocês não me veem mais. Tchau, arrivederci, como dizem aqui. Eu não sei muito bem o sotaque, não tem problema, me perdoem. Aqui dirigimos um pouco mais rápido. Então aqui estamos na rodovia. Vamos lá, aceleramos de novo. Quando precisa acelerar de novo, sinceramente, o carro não reclama. Ela aumenta um pouco as rotações. E então agora estamos a 130. Aos 130 ouvimos um pouco o vento. Achei que seria mais. E para ser sincero, está realmente muito bom. Mesmo dentro de um túnel, o isolamento acústico não é ruim, sabendo que temos um teto de lona. E algo bastante surpreendente, mesmo em um carro pequeno assim, tenho condução nível 2, centralização de faixa e piloto automático adaptativo. E isso, na verdade, não é nada mal. Estou a 110 km por hora. E estou sendo levado, eu adoro isso. Mesmo que esteja fresco esta manhã, eu preciso lhe fazer... Você me conhece, eu testo tudo em qualquer condição. Então está fresco hoje. Não vamos esquecer que hoje é 10 de dezembro. Então, vamos ter um pouco de ar entrando. Ainda bem que temos essa brisa aqui que ajuda a tirar um pouco do barulho. No nível do ar que entra na cabine, para não ter, sabe, aqueles ruídos abafados. Então, realmente, fica muito mais barulhento quando a gente abre, mas é isso que a gente procura também quando quer um tipo de conversível ou um teto panorâmico. A vantagem desse teto é poder abrir e fechar em qualquer velocidade até a 110 km por hora. Eu posso reabrir em alta velocidade. Hoje, como está um pouco frio, vamos deixar assim. Senão, vocês sabem, eu deixaria aberto o dia todo. Então, saí da rodovia e agora estou em estradas pequenas aqui, em colinas um pouco mais afastadas de Florença. E até mesmo em termos de dinamismo, o carro é agradável de dirigir, ele responde bem à aceleração. O carro então dá para sentir que quando fazemos isso, ele é um pouco mole, mas quando ele se apoia na curva, não inclina tanto assim. Então, não é um carro esportivo, não vamos esconder isso, mas ele segura bem na estrada, mesmo estando um pouco escorregadio hoje. É agradável. O pedal do freio é bem progressivo, dá para sentir a potência. Já que somos um carro relativamente leve. E bem, é fácil de parar. Mesmo que ela tenha ganhado um pouco de peso, os engenheiros fizeram com que ela freasse nas mesmas distâncias que a versão antiga. Isso é ótimo, pois sabemos que carros mais pesados são mais difíceis de frear. Por enquanto, aliás, já vai fazer quase uma hora que estou dirigindo. Média de 4,1 litros não está nada mal, né? Carrinhos híbridos são muito interessantes. Para curvas assim, como eu dizia, é bem agradável. Temos estradas bonitas aqui. Para quem busca mais dinamismo, escolha a Gazoo Racing Sport. Ideal para dirigir com mais esportividade e chassi firme. A Gazoo Racing Sport é ideal, como a Yaris Gazoo Racing Sport, que é incrível. E, lembrem-se, eu já tinha feito um vídeo na época do Yaris Gazoo Racing. Estávamos no Col de Turini, eles fecharam a estrada só para a gente poder se divertir com a linha Gazoo Racing.
e... Uau! Ah, mas nos freios, quando ela desacelera assim, a traseira desliza bem rápido. ABS e programa eletrônico de estabilidade seguraram o carro. Mas escorrega no molhado. Então cuidado mesmo assim, porque os pneus são bem finos. Mas eu dizia que com as versões Gazoo Racing Sport, Yaris Standard híbrido básico, na estrada, em descida, segurava quase tão bem quanto o Yaris Gazoo Racing, e eu estava lá pensando, estou andando muito rápido, e o pequeno Yaris Standard na versão Gazoo Racing Sport, bem sinceramente, era impressionante. Vou começar a apresentação para vocês. Normalmente, não temos sorte. Hoje tem uma neblina enorme nos arredores de Florença. E aqui estou no caminho. E para ser sincero, é a mesma coisa. A suspensão faz bem o trabalho. Vamos por aqui. E ele disse que é por aqui. O carro é agradável e faz média de 4,3 litros. Estamos no topo da montanha, provavelmente um dos pontos mais altos perto de Florença. Com essa vila, então, não me lembro mais como ela se chama, mas é muito, muito bonita. De qualquer forma, por aqui, mesmo que infelizmente aqui a gente não veja a paisagem, esperando que o tempo abra um pouco para que eu possa fazer algumas imagens legais para vocês, mesmo assim. Quanto mais dirijo, mais gosto deste carro. Sinceramente, talvez tenham 2 ou 3 coisinhas que me incomodam um pouco. Por exemplo, eu gosto de dirigir com a mão aqui na frente. Como disse antes, aquelas pequenas câmeras ali muitas vezes apitam e avisam. Ei, não estou vendo seu rosto, não sei se está dormindo ou algo assim. Essas são as pequenas ajudas que me incomodam de vez em quando, como o alerta de excesso de velocidade que a gente desativa logo no começo, porque senão ele apita o tempo todo. E ainda na Itália, aqui eu acho que está tranquilo, porque as placas não têm tantas zonas de 30 e assim por diante. Vai de 70 para 50 e só. Então é bem prático. Aliás, percebo que aqui quase não há lombadas, o que é muito agradável. Por outro lado, há muitos radares nas vilas pequenas com placas de 50, então é preciso ter cuidado. Beleza? Estamos quase chegando a 100 km rodados com este carro. Estou em 95,9 por enquanto e tenho uma média. Como deixei o carro parado para a apresentação e liguei de novo, o consumo aumentou um pouco. Aqui sigo com 4 litros e 1, o que é muito bom. Sem poupar o carro, fiz um pouco de condução dinâmica em estradas legais, fazendo retomadas e testes, além de precisar gravar outro vídeo hoje para outro formato. Assim, sem economizar, com o aquecedor ligado. 4 litros e 1 por enquanto, a cada 100 km é ótimo, considerando que pegamos estrada. É muito raro, 4 litros e 1 hoje em dia. Enfim, o objetivo é que eu faça agora um resumo para vocês quando eu for devolver esse carro. E depois vou ter que voltar para casa e fazer a edição. Tudo isso. 99,9, 100 quilômetros. Atenção, vamos conferir o consumo. 4 litros a cada 100 quilômetros. Em exatamente 100 quilômetros que eu percorri desde esta manhã nessas estradas italianas, com uma mistura de rodovia, estrada nacional, estrada secundária, obras, estradinhas aqui na montanha, onde sobe e desce, enfim, todo tipo de velocidade. Estou em estradas de 70, passando por vilarejos e outros lugares, é super interessante. 4 litros por 100, não estamos longe dos 3,7 anunciados pela Toyota. Acredito que se não pegássemos a rodovia, bem, a gente teria claramente... Poderia ter feito 3 litros e 7, sem muito esforço, na minha opinião. Em estradas pequenas do interior, acredito que esse carro terá recordes de consumo. Na verdade, eu até gostaria de pegá-la por uma semana para pensar. Olha, vou usar só na cidade e na região de Paris, com estradas nacionais pequenas, departamentais e outras. Acho que dá para reduzir bastante o consumo sem muito esforço. Estou em uma estrada muito sinuosa, Seine. Então, aqui já estou descendo há bastante tempo. A bateria carrega devagar, por isso o motor ainda não foi ligado para usar o freio motor. Ou, nessas condições, como eu disse, posso usar o modo B, que aí vai ligar o motor a combustão para fazer a regeneração também, quer dizer, não regeneração dessa vez, mas sim o freio motor com o motor a combustão. Então toda vez que eu solto, pronto, o variador vai se fechar para criar um pouco de freio motor, sem fazer muito barulho também, mas o melhor é ficar no modo D para tentar usar primeiro toda a recarga possível da bateria. Mas mesmo nessas condições, eu acho que o carro é bom, os bancos oferecem um suporte realmente adequado. Eles podem ser um pouco firmes, mas depois, já faz algumas horas que eu estou aqui dentro.
Está legal, tenho espaço para os ombros. O pedal do freio, como eu disse, é bem progressivo, é agradável, a direção é boa, a gente leva o carro para onde quiser. E isso também é graças à leveza e a esse lado de manobrabilidade. E da mesma forma, se eu frear um pouco mais forte, sinto que ele para muito bem. Carro leve, todas as vantagens. E aqui, eu continuo dirigindo desde agora há pouco, e a média desce para 4 litros por 100 quilômetros. Finalmente, justo quando vamos embora, o tempo melhora e aparece um pouco de sol. Isso vai ser para o final. E isso vai me permitir dar um feedback sobre o consumo assim que eu chegar ao destino. Sinceramente, é um cenário incrível perto de Florença. Para finalizar, vou repetir alguns trechos a 110, pois tinha diminuído. Fiquem aí! 3 litros e 8, mas consegui baixar para 3 litros e 7. O que é realmente bom é o que a marca anuncia. Mas agora, como estou voltando para a rodovia e aqui é mais fluido, obviamente o consumo vai aumentar um pouco, mas vou tentar andar a 110. Ver no que isso dá. Pronto, não se mexa, vamos acelerar para ultrapassar. Está legal, temos potência suficiente nos túneis, vai chegar a 100. Enfim, vamos fazer o debriefing quando chegarmos. Amigos, vou testar para vocês de 0 a 100. Como estamos na rodovia... Opa, não se mexam. Opa, aí... Vamos lá, vamos nessa! Funciona muito bem e acelera bastante. E pronto, 100 km por hora. Isso é mais do que suficiente. Bom, isso é mais do que suficiente e combina muito bem com seus 116 cavalos. Bom, então o resumo. Consumo. 3 litros e 7, agora vou devolver o carro. Eu percebi 168,8 quilômetros, o que é realmente muito bom, considerando que passei por cidades pequenas, deixei o carro parado por um tempo, deixei o ar-condicionado ligado e assim por diante. Então, 3,7 litros, muito impressionante. Não esperava consumir tão pouco, mesmo dirigindo a 90, 100, 110 no final. Mas eu pensei que o consumo ia aumentar de novo, e no final não aumentou, só diminuiu. Após 168 quilômetros, ainda restam 435 quilômetros de autonomia. É o que ele mostra no marcador. 3 litros e 7, isso é realmente muito bom. Quero testar até onde conseguimos chegar. Quantos quilômetros podemos percorrer seguindo as regras de condução econômica? Aqui, está bom. Enfim, um pequeno resumo. Bom, então, o que achamos desse Aygo Cross? Lembrem-se, nós testamos o Aygo Cross da última vez, já faz alguns anos. Acho que foi perto de Lyon e não tinha motorização híbrida, era um motor mais comum. Admito que a motorização híbrida atual faz diferença. Uau! Confesso que a versão híbrida realmente faz diferença, principalmente no consumo. Como puderam ver, os consumos são muito bons, essa é a vantagem do híbrido. Na Toyota, eles são ótimos nisso. Não economizei no consumo, fiz testes de aceleração e dirigi normalmente, com algumas retomadas. É visível que isso funciona bem. O motor transmissão continuamente variável é silencioso, o que é uma vantagem, já que o carro leve exige menos esforço do motor. E isso ainda é realmente um ponto positivo. Claro, o preço aumenta, mas com esses Hello Watt, tudo isso ainda é interessante, apesar do primeiro aluguel ser um pouco alto. O que vocês acham desse carro? Ela vende até que bem. Existem pouquíssimos carros realmente compactos. Eu gostaria de uma versão ainda mais acessível, mas a Toyota decidiu tornar esse carro híbrido. Infelizmente, isso aumenta um pouco o preço, mas depois, no uso, ainda vai ser barato. A vantagem da Toyota, como sabemos, é que continua sendo confiável e dura bastante tempo. O que acham? Comentem aí. Vocês já tiveram um Aygo Cross ou o básico? Pena que o pequeno Aygo não existe mais. Eu gostava dele, mesmo sendo baseado no C1. Aquilo era legal. Gosto de tudo pequenininho e uso carros pequenos no dia a dia. Sinceramente, sozinho não precisa de um SUV enorme. E eu acho que isso também é ecologia, se locomover em um carrinho assim. Enfim, até logo. Tchau.